Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Volume 10. Capítulo 1. A Primeira Princesa. A academia era tão tranquila nos finais de semana e feriados que se tornava um ótimo lugar para relaxar e descansar. Os estudantes da academia, sendo bastante jovens, normalmente aproveitavam esse precioso tempo livre para convidar os amigos para passeios na capital. Alguns deles aproveitavam a oportunidade para sair em encontros. Tendo conhecido apenas a vida na academia quando era um verdadeiro inferno na Terra, eu não pude deixar de invejar meus colegas mais jovens. Alguns deles eram terríveis, é verdade, mas na maioria das vezes, todos pareciam desfrutar de relacionamentos amorosos saudáveis. Bocejei e me estiquei enquanto caminhava por um dos corredores silenciosos, com Maria acompanhando ao meu lado. Embora ela tenha sido minha irmã em nossa vida anterior, ela começou sua jornada neste mundo como um ser de pura caos. Suas ações haviam levado Wolfort à beira da destruição. Seu nome completo atualmente era Marie Foulafan, mas muitos a conheciam como a Falsa Santa. Marie frequentemente corria ao meu lado assim, suas pernas sendo significativamente mais curtas que as minhas. Desta vez, ela carregava sacolas cheias de presentes que havia comprado enquanto estava na capital. Seus lábios se curvaram nos cantos, indicando seu bom humor. Mal posso esperar pela minha próxima festa de chá com a Erika. Sinceramente, eu gostaria de ter uma todos os dias, mas isso causaria muitos problemas, então só podemos nos encontrar nos finais de semana. O tempo que a Falsa Santa passava com a primeira princesa do país abria uma grande discussão. Na verdade, Erika era filha de Maria em sua vida anterior, ou seja, minha sobrinha. Isso proporcionou um reencontro emocionante para Marie, pois ela teve a oportunidade de ver sua filha novamente após suas reencarnações. Naturalmente, ela ansiava pelos finais de semana, quando podia participar das festas de chá de Erika e colocar o papo em dia. Eu podia perceber o quanto aquilo significava para ela. Quer dizer, ela veio até o meu quarto para me acordar e me arrastar para a capital para comprar doces para a ocasião. Você percebe que os caras estão espalhando todo tipo de boato porque você vem ao meu quarto todas as manhãs nos fins de semana, não é mesmo? Porque você não mostra um pouco de consideração pelo problema que está causando para mim? Não tenho escolha. Maria argumentou, balançando os braços. Não posso me encontrar com a Erika a menos que você esteja comigo. Você é o duque aqui. E de qualquer forma, a única razão pela qual te faço vir comigo para comprar coisas é porque você insiste em ser o anfitrião. Eu não achava essas festas de chá de fim de semana para Erika particularmente um fardo, nem um pouco. Eu estava interessado em conversar com minha sobrinha, isso, para começar. Mas mais do que isso, realizar festas de chá era minha paixão. Não. Era minha razão de viver. Então, se eu tinha que participar de qualquer forma, queria ser o anfitrião. Isso é óbvio. Não vou mentir. Mas sinceramente, me sentiria mal em fazer a Erika passar por todo o trabalho. Ela é minha sobrinha. Retrucou Marie. Sejamos honestos, você só quer se entregar ao seu pequeno hobby. Obviamente, isso faz parte. Não vou mentir. Mas realmente me sentiria mal fazendo a Erika passar por todo o trabalho. Ela é minha sobrinha. E eu sou sua irmã, lembra? Desculpe, mas na minha lista de prioridades, ela está muito acima de você. O que é essa discriminação, hein? Dei de ombros. Meio que óbvio, considerando seu comportamento. Eu poderia dizer o mesmo para você. Por que me arrasta da cama nos fins de semana para ir às compras? Afinal, eu sou o seu irmão mais velho, certo? Você não mudou nem um pouco. Isso era um eufemismo. Marie fazia a mesma coisa em nossa última vida, me mandava por aí como um serviçal nos fins de semana e depois pedia dinheiro quando precisava. Enquanto Luxon pairava sobre meu ombro direito, ouvindo a troca,
ele voltou a olhar para Marie. Se as afirmações do meu mestre forem verdadeiras, Marie, então parece que você não amadureceu nem um pouco desde a sua reencarnação. Embora o crescimento físico pareça estar além das capacidades de seu corpo subdesenvolvido, acredito que é totalmente possível você melhorar sua capacidade mental. Já considerou adotar comportamentos mais adultos? A crítica contundente de Luxon deixou Marie boquiaberta e incrédula. Ela não ficou calada por muito tempo, porém. O sangue subiu ao seu rosto enquanto ela explodia de raiva. O que você quer dizer com isso? Quem disse que meu corpo não vai se desenvolver mais? Apenas espere e veja, vou me tornar uma mulher adulta perfeitamente sensual. Aquilo não foi uma opinião. A avaliação deriva de dados concretos. Que dados, hein? E o que você quis dizer com eu não agir como uma adulta? Sinto muito em te dizer, mas vive muito mais do que meu irmão. Saiba que, lá no fundo, ainda sou a mesma mulher adulta e virtuosa que fui em minha vida anterior. Marie inflou o peito completamente plano, uma homenagem irônica à sua autoproclamada maturidade. É engraçado como alguém que afirma ser completamente maduro é a mesma pessoa que enganou 5 jovens e se meteu em apuros. Isso é tudo culpa sua e você sabe. Marie gritou para mim, sua voz ecoando pelo corredor vazio. Só porque você se precipitou. Tudo bem, admito. Mas como isso justifica você espancar 5 caras num duelo? Sejamos honestos, você estava com ciúmes do Julius e dos outros por causa da aparência deles, então você os machucou para se sentir melhor. Marie não era minha irmã à toa. Ela me conhecia muito bem. Sim, você entendeu. E daí? Eu respondi. Marie fechou os punhos e rangeu os dentes. Sim, eu estava certo. Ela realmente não havia amadurecido nada. Na verdade, graças ao corpo magrinho dela, ela provavelmente se sentia ainda mais jovem do que na nossa vida anterior. Eu não sentia nenhum daquela compostura de adulto que se espera encontrar em alguém que acumulou tanta experiência quanto ela afirmava. Luxon moveu seu olho de um lado para o outro, como se estivesse balançando a cabeça. Mestre, devo lembrá-lo que você também precisa de amadurecimento mental. Tenho certeza de que já tivemos essa mesma conversa antes. No entanto, ao contrário de Marie, eu não estava particularmente interessado em ser um adulto, e deixei isso claro para Luxon. Eu sou um garoto puro de coração. Eu nunca agiria daquela maneira. Suponho que, se algo, sua habilidade de se desculpar consigo mesmo parece ter melhorado. A prova está no pudim, adultos são ótimos em se desculpar consigo mesmos. Vejo que o status da sua maturidade depende de conveniência. Eu sorri para ele. Adaptar-se à situação é uma habilidade importante. Marie olhava enquanto continuávamos com esse diálogo sem sentido. Ela segurava suas sacolas de compras nos braços e fez bico com os lábios. Vocês realmente são farinha do mesmo saco. Especialmente com quão bem vocês se expressam, cheios de sarcasmo e tudo mais. Nenhum de nós ficou satisfeito em ser colocado no mesmo grupo. Eu e ele. Eu zombei. Você deve estar louca. Eu sou muito mais gentil do que aquele idiota. Você acha que meu mestre é semelhante a mim? Parece que você precisa de um exame ocular minucioso, para não mencionar uma ressonância magnética. Devo providenciar para você. Marie suspirou pesadamente. Tanto faz, esquece. Há apenas alguns anos, as salas de chá da escola eram muito utilizadas pelos alunos para convidar alunas para suas festas, mas essa tendência tinha diminuído bastante. Atualmente, o uso havia diminuído drasticamente. A escola tomou a decisão de reduzir o número de salas alocadas para essa prática. Como apreciador de chá, achei isso um pouco trágico, mas também gostei de sediar festas no novo ambiente tranquilo. Era bem mais barulhento durante o meu primeiro ano na academia. Enquanto eu estava ocupado escolhendo as cadeiras adequadas para combinar com o chá que estava servindo, Marie e Erika já haviam encontrado lugares e estavam conversando animadamente.
Marie parecia uma criança excitada, tagarelando, enquanto Erika era mais como uma mãe que achava essa verborragia encantadora. De jeito nenhum. A loja faliu. Sim. O proprietário disse que estava se aposentando. O assunto da conversa em que estavam tão envolvidas era nossa vida anterior. Era a única coisa que Marie e Erika tinham em comum, então não podia me intrometer na conversa. Ainda assim, achei agradável apenas ouvir. Provavelmente eu estava sorrindo sem perceber, porque Luxon comentou. Sua condição mental parece ter se estabilizado. Acredito que essas festas de chá nos fins de semana se tornaram essenciais para o seu bem-estar. Mesmo que eu esteja no centro de todos esses rumores agora? As pessoas estão dizendo que estou perseguindo tanto Erika quanto Marie. A frequência de nossas festas de chá havia alimentado os rumores. Eu estava um pouco preocupado, mas Luxon não parecia se importar nem um pouco. Sua reputação entre os estudantes não me interessa, ele disse. Mas me interessa, sabe? É uma questão de prioridades. Em vez de desperdiçar sua energia com as opiniões da Hallel, você deveria se concentrar em si mesmo. Você acabou de chamar meus colegas de Hallel. Embora Luxon estivesse se referindo aos meus colegas com um linguajar, no mínimo, grosseiro, isso era uma melhoria em relação à sua linguagem mais venenosa no passado. No passado, ele teria dito algo como esses novos humanos com sua habilidade de manipular magia, talvez eles devessem apressar-se em morrer. Ah, boas lembranças. A nostalgia disso tudo me fez voltar no tempo. Para o ponto, você tem outras questões com as quais se preocupar. Não tem o luxo de perder tempo com os devaneios de pessoas desprezíveis. Sim, entendo. Quando eu terminei de preparar o chá e me dirigi à mesa, deparei-me com a visão de Marie gesticulando freneticamente enquanto falava com Erika. Erika sorria enquanto a ouvia em silêncio, respondendo com um ocasional aceno. Erika nos disse que viveu além dos 60 anos em sua vida anterior, então ela provavelmente era bem madura por dentro. Pelo menos, parecia ser muito pé no chão para alguém tão jovem. Isso fazia Marie parecer a criança em vez de ser o contrário. Preparei chá que combinará perfeitamente com os petiscos que escolhemos. Esperem, quantos vocês já comeram? Quando olhei para a mesa, mais da metade dos doces já tinha sido devorada. Marie rapidamente desviou os olhos. Como se eu precisasse de mais provas de que ela era a principal culpada. Você é uma verdadeira comilona, sabia? Eu disse. Ai, não posso evitar, respondeu Marie, com voz doce e melosa. Suspirei. Você poderia tentar agir de acordo com sua idade. Caramba, até 1 ou 2 anos mais velha. Você já é velha demais para ser mimada o tempo todo. A maioria dos homens adora ter a chance de mimar uma mulher, sabe? Você realmente se tornou uma desculpa distorcida para um adulto. Que tal aprender um pouco com o exemplo da Erika, hein? Marie olhou furiosa. Perdão. Eu a criei, lembra? Acho que você lhe deu um bom exemplo de como não se comportar. Fico feliz que ela não seja nada parecida com você. Agora você está me irritando de verdade, seu grandalhão. Enquanto lançávamos nossos salves de retaliações mordazes, Erika sentou-se ao nosso lado, franzindo o senho. Não demorou muito para que ela interviesse na esperança de pôr fim ao nosso tiroteio verbal. Vamos todos acalmar os ânimos, ela disse. Seria uma pena deixarmos o chá esfriar. Marie e eu bufamos e olhamos para longe um do outro enquanto tomávamos nosso chá. Erika olhou entre nós, preocupada. Eu estava preparado para vê-la suspirar de exasperação, mas em vez disso, ela caiu na risada. O que é de tão engraçado nisso? Perguntei antes de perceber. Ah, é por causa dos meus pais. Erika assentiu. Eles sempre falavam sobre vocês. Eles costumavam dizer que, se você estivesse vivo, você e a mãe provavelmente ainda brigariam, mesmo adultos. Que tipo de coisas eles estavam contando para ela? Não acredito que eles disseram coisas assim.
Vocês não acham que eles teriam dito como eu era uma pessoa super gentil, diferente da sua mãe? Quer dizer, isso é o que normalmente fazemos quando falamos dos mortos, não é? Tentamos enaltecer suas qualidades. Eu temo que tenho que simpatizar com seus ex-pais, disse Luxon. Criar uma criança como você certamente teria sido uma grande dificuldade. E, não finja que eu era uma criança endiabrada. Era a Marie quem dava dor de cabeça para eles, não eu. Todos os olhares se voltaram para Marie, que estava tomando chá para lavar todos os doces que havia comido. Assim que ela terminou, ela fez sua insatisfação ser conhecida. Eu era uma criança perfeitamente boa na maior parte do tempo. Você era quem os atormentava. Claro, você agia bem no dia a dia, mas às vezes era um verdadeiro caos. Lembra disso? Por favor, eu era um anjo comparado a você. Nunca. Nem um pouco. Parecia que estávamos em um impasse quando se tratava de memórias de nosso passado compartilhado. Mas eu sabia que minha versão era a correta. Marie definitivamente estava se lembrando das coisas de forma errada. No entanto, mantive qualquer outro comentário para mim mesmo e aproveitei outro gole de chá. Isso posto, eu disse, como foi para os dois? Minha pergunta era vagamente formulada, mas Erika entendeu a que me referia, a partida dos meus pais. Ela sorriu tristemente, baixando o olhar. Eu estava com eles quando partiram. Eles disseram que estavam indo para a vida após a morte para dar uma bronca naqueles dois idiotas, como eles colocaram. Aqueles dois idiotas, hein? Eles sem dúvida se referiam a Maria e a mim. Nós havíamos feito a única coisa que nenhuma criança deveria fazer com seus pais, morrer antes deles. Mas não é como se eu tivesse pulado voluntariamente para fora do plano mortal ou algo assim. Então o que eles queriam dizer com ir para nos dar uma bronca, hein? Se eles tivessem palavras finais para nós, eu esperaria que fossem promessas de nos encontrarmos novamente do outro lado ou algo assim. Por outro lado, criticar era mais o estilo deles. Falando que querem nos dar uma bronca, é muito cruel. Especialmente considerando que a única pessoa de quem eles deveriam estar irritados é você, Marie. Eu ri. Marie fez uma careta e me olhou. Por que eu? Se eles estivessem bravos com alguém, seria obviamente com você. Ficar acordado a noite toda jogando um jogo e, em seguida, morrer caindo pelas escadas. Uma forma bem patética de partir. Não acha? Você foi quem me forçou a jogar aquele jogo, eu retruquei, apontando um dedo em sua direção. Marie deu uma risada sarcástica. É sua culpa por não cuidar melhor de si mesmo, sua pequena. Eu queria continuar, mas, bem, ela tinha razão. Até eu percebi que tinha sido uma péssima escolha fazer várias noitadas seguidas. E como eu não tinha como defender meu ponto de vista, simplesmente bebi meu chá em silêncio, olhando para o teto. Após uma longa pausa, eu finalmente disse, nossos pais são mesmo cruéis, dizendo que viriam nos dar uma bronca em vez de, sei lá, dizer que nos veriam em breve ou algo assim. Se eles de alguma forma conseguissem reencarnar neste mundo também, eu provavelmente morreria de rir. Não me importaria se eles ficassem bravos, nem mesmo se gritassem conosco, disse Marie, baixando os olhos. Só queria poder vê-los novamente. Nós dois erramos feio com nossos pais, além de todo o problema que causamos para Erika. Obrigado por estar lá para eles, eu disse a ela. Eu estava preocupado, já que Marie e eu falhamos com eles. Mas saber que você estava lá me trouxe um grande alívio. Isso eliminou uma grande preocupação que estava pesando sobre mim. Meu coração se sentia muito mais leve. Você estava realmente preocupado? Luxon perguntou, como se mal pudesse acreditar. Eu tinha certeza que você havia simplesmente esquecido de seus pais. Eu sou humano, tá? Claro que queria saber o que aconteceu com meus pais depois que morri. Estou plenamente ciente do fardo que deixei para eles. Ficou ainda mais claro quando Maria apareceu de repente e descobri que ela havia morrido antes deles também. Era difícil acreditar que nós dois tínhamos errado tão feio. Por isso eu estava tão grato por Erika. Muito obrigado, de verdade, eu disse a ela.
Eu prometo que vou te recompensar de alguma forma. Se você tiver algum problema, é só me dizer e estarei lá para te ajudar. Erika sorriu sem jeito. Você realmente não precisa se preocupar com isso. Eles eram meus avós. Eles me criaram com tanto carinho, então não precisa falar em retribuição, tio. Sem saber como responder e tocado pela mulher incrível que minha sobrinha se tornou, cocei a cabeça em silêncio. Luxon murmurou: mestre, é realmente difícil acreditar que você era biologicamente relacionado a Erika em sua vida anterior. Marie inchou seu peito, que, devo lembrar, é inexistente, com orgulho. Ela é incrível. Certo. Meu orgulho e alegria, a Luxon perguntou. Pensei que seus pais a tivessem criado. Foi o que me pareceu, bem, sim, mas ainda assim, o que, se eu não estiver enganado, significa que todo o crédito vai para eles, tá bom? Talvez todo o crédito realmente pertença a eles, mas eu posso ter pelo menos um pouco de orgulho, não posso? Ela é minha filha, infelizmente, ela é atualmente filha de outra pessoa. Que pena para você, você tem algum tipo de rancor contra mim ou algo do tipo? Marie retrucou. Eu ri baixinho ao ver Luxon pegar no pé dela. Mas no canto da minha visão, percebi Erika sorrindo melancolicamente. Quando Angie voltou ao seu quarto no dormitório das meninas depois de sua visita à propriedade Redgrave, Lívia foi diretamente até ela. Angie viu a mancha de tinta no dedinho direito de Lívia e percebeu que ela havia estado estudando. Desculpa, disse ela, sorrindo debilmente. Parece que te interrompi. Lívia sorriu para ela. Você nunca interrompe. Este é o seu quarto, afinal. Bem-vinda de volta, Angie. Obrigada. Ao menos o sorriso de Lívia trouxe algum conforto para Angie. Mas não durou muito, pois a expressão de Lívia logo se tornou sombria. Ela provavelmente podia imaginar sobre o que se tratou a conversa na propriedade Redgrave, dado o semblante abatido de Angie. Da mesma forma, Lívia percebeu que não tinha sido favorável para Angie, embora isso não a tenha impedido de perguntar. E então, como foi? O sorriso forçado de Angie desapareceu conforme ela admitia sinceramente: meu irmão me repreendeu. Insinuou que eu não estava à altura das expectativas. Meu Deus, parece que meu pai e irmão não gostam da atenção que Leon tem dado à princesa Erika. A expressão de Lívia endureceu com a menção da princesa. Ela e Angie sabiam que Leon organizava chás para a princesa toda semana. Elas também sabiam que não havia sentimentos românticos envolvidos, mas a imagem que isso passava era menos do que ideal. Os estudantes, ávidos por fofoca, já estavam murmurando que Leon pretendia abandonar Angie pela princesa. Isso também devia ser frustrante para Lívia. Vou falar com o senhor Leon, Lívia. Angie disse surpresa. Estes chás semanais com Sua Alteza são estranhos. Por que ele continua a fazê-los? Considerando como as coisas estão, a raiva de Lívia era palpável. Está tudo bem, insistiu Angie. Deixe-o fazer o que quiser, mas ele provavelmente tem seus motivos, certo? Além disso, já falei com ele sobre isso várias vezes, e ele só me ignorou. Angie sorriu amargamente. Lívia baixou o olhar. Como posso ficar quieta quando você está sofrendo assim? Ela entendia que Angie estava fazendo o que podia para proteger Leon das manipulações dos Redgrave. Era discutível se Leon sequer percebia que ela era seu escudo. O mais irritante para Lívia era que todo o país começara a girar em torno de Leon, e ele permanecia completamente alheio. Você realmente é uma pessoa boa, disse Angie, abraçando Lívia. As duas encostaram suas testas uma na outra, e Lívia também abraçou a cintura de Angie. Isso não é difícil para você? Perguntou Lívia. Acho que sim, talvez, disse Angie, sua voz carregada de tristeza. Nesse ritmo, posso ser desertada. Se isso acontecer, serei uma garota comum como qualquer outra. Qualquer valor que eu possuía vai desaparecer. Quando isso acontecer, vou perder Leon. Sim, graças a Angie, Leon tinha alcançado o título de duque, mas agora era sua própria habilidade em batalha que lhe rendia tanta atenção e respeito. Atualmente,
Ele estava perfeitamente qualificado para manter seu título mesmo sem suas conexões com Angie. Se ela o deixasse, nada em sua vida mudaria. Angie apertou os braços em volta de Lívia e sua respiração falhou. Lívia, vou ser abandonada de novo? Não, claro que não. Eu nunca permitiria isso, mas, pelo jeito que as coisas estão, realmente vou perder tudo. Se Angie fosse expulsa de sua própria casa, toda a influência que ela tinha iria embora. Ela estava convencida de que, se isso acontecesse, ela se tornaria completamente inútil. Eu odeio isso, ela sussurrou. Não quero ser descartada, não de novo. A mente de Angie voltou ao dia em que Julius anulou o noivado deles. Ela se agarrou a Lívia, chorando como uma criança. Em um dos quartos do palácio, um casal casado estava tendo uma discussão acalorada. Não qualquer casal, o rei, Roland Rafaelfort, e a rainha, Milene Rafaelfort. Ao redor deles, móveis estavam derrubados e espalhados, deixando uma bagunça completa. Sua briga amarga tinha se tornado tempestuosa. Chega de suas tolices, Milene gritou para seu marido. Não expliquei várias vezes que este é o melhor caminho? Roland não quis ouvir. Como isso pode ser o melhor caminho? Nós já havíamos concordado em comprometer Erika com um dos filhos do Marquês Fraser. Você insistiu nisso. E agora vai anular esse acordo e casá-la com aquele moleque pervertido? Como posso ficar parado enquanto você conspira para enviar nossa querida Erika para aquele canalha inútil e desprezível? Consumido pela raiva, Roland perdeu toda a sensatez e chutou uma das mesas, apenas para machucar sua canela no processo. Ele se dobrou de dor, gritando. Ai! Milene olhou friamente para o marido. Então me diga, além de casar Erika com Learren, Duque Bartyfort, como você imagina que manteremos o reino? Você sabe muito bem que, se eu pudesse encontrar uma solução, não estaríamos tendo esta discussão. Então, se você não tem sugestões melhores, fique quieto. O conflito havia sido provocado por Milene afirmando que casaria Erika com Leon. Originalmente, Erika havia sido prometida a um filho de Marquês Fraser, cujo território fazia fronteira com o Santo Reino de Raquel. O país natal de Milene, o Reino Unido de Leppard, estava profundamente envolvido nisso. Como Wolfort, também faziam fronteira com Raquel. A guerra entre Leppard e Raquel continuava até aquele dia e, quando Leppard formou uma aliança com Wolfort, eles se uniram através de Milene. Para salvar sua terra natal, Milene ofereceu sua própria filha ao Marquês Fraser, esperando fortalecer ainda mais a disposição de sua casa para agir quando necessário. Esse era o plano, pelo menos até Leon, que, principalmente por mérito próprio, subiu até o posto de duque. Além disso, ele resolveu a última crise do reino em tempo recorde. Milene não precisava mais da casa Fraser para salvar sua terra natal, agora ela queria agradar outra pessoa. Os Frasers ficariam completamente humilhados se a família real anulasse o noivado que os próprios reais haviam solicitado. No entanto, mesmo sabendo das repercussões, Milene desejava o poder de Leon. Roland, por sua vez, era veementemente contra essa proposta. Mal posso suportar a ideia de minha adorável Erika se casando, mas com aquele moleque? Eu preferiria um filho do Fraser a ele a qualquer momento. Você pretende ver este reino destruído por seu rancor mesquinho. A posição de Milene era perfeitamente lógica, e foi por isso que Roland sabia que não tinha base para argumentar contra ela, exceto por reafirmar seu próprio desgosto pela união. E estou te dizendo, ela só vai sofrer se ficar com aquele idiota. Esse é o dever de alguém nascido na família real. O que você é? Algum tipo de demônio. Estamos falando de sua filha. Por ela ser minha filha que rezo fervorosamente pela felicidade dela, independentemente de quem ela se case. O fato de o homem ser o Duque Bartyfort é irrelevante. A expressão de Milene permaneceu seca, se não indecifrável. Mas por um breve momento, sua máscara cedeu, revelando a amargura por baixo. Roland notou a breve fissura em sua fachada e se apegou a ela. Por que você não se casa com ele então?
Não seja absurdo. De qualquer forma, vou levar essa proposta de noivado adiante. Não posso permitir que os Redgraves tomem seu poder para si. Na opinião de Milene, a casa Redgrave era agora inimiga da coroa, e Roland concordava nesse ponto. No entanto, Angélica não ficará quieta se você tentar casar Erika com aquele moleque. Se você fizer isso, será a segunda vez que a família real desrespeita seus sentimentos. Ouvir isso provavelmente partiu o coração de Milene, já que a rainha conhecia Ange desde a juventude. Milene baixou o olhar por um momento, com uma expressão de tristeza, mas quando levantou o queixo, todo o traço de emoção havia desaparecido. O destino deste país é mais importante do que os sentimentos de qualquer pessoa. Você hesitou agora, não foi? Você adorava aquela menina. Houve uma breve pausa antes que Milene respondesse. Se isso fosse verdade, não mudaria a minha decisão. Julgando qualquer discurso adicional como uma perda de tempo, Milene virou as costas para Roland e saiu pela porta. Roland observou, deitado no chão, e suspirou profundamente. Esse moleque ainda é inexperiente, mas de alguma forma consegue encantar mulheres. Ele realmente é a escória da terra. Uma declaração hipócrita, considerando a própria infidelidade de Roland, mas ele não estava prestes a refletir sobre seus próprios erros. Sua expressão tornou-se séria. Se a proposta de Milene for aceita, sem dúvida será a melhor coisa que aconteceu a este reino em muito tempo. Os aristocratas certamente virão bajular, tenho certeza. Mas não suporto a ideia de minha preciosa Erika se casando com aquele imbecil. Quando Roland decidiu deserdar Julius, ele aceitou como a consequência natural das próprias escolhas ruins de Julius. Erika era uma história completamente diferente. Ele amava profundamente sua filha. Ah! Roland gritou enquanto se debatia no chão novamente. Não suporto pensar na minha filha se casando.